E aí, pessoal, vocês estão bom? Bem, a gente voltou então aqui com o último vídeo de criando novos iniciais. Na verdade, não é o último vídeo, porque quem sabe eu volte com isso no futuro ou crie mais iniciais aqui pra frente. Mas, enfim, chegamos então no inicial tipo planta, que era o último que tava faltando. E assim, já dando um leve spoiler do que vai rolar no vídeo, não gostei desse inicial. Mas porque foi um problema muito meu, um problema logístico meu. Porque eu tentei fazer muito rápido, mas assim, o conceito que eu queria passar tá dando pra passar. E vou tentar mudar o formato do vídeo pra ver se ajuda. Me ajuda também, porque os vídeos eu tava separando entre as evoluções. E agora eu vou separar ele entre sketch, line art e pintura só. E eu vou falando ao decorrendo dos sketches e das pinturas, das line arts. E vai dar tudo certo, eu acho. Mas enfim, espero que vocês gostem desse inicial. Eu gostei do conceito dele, eu vou explicar o conceito dele pra vocês já já. E eu acho que vocês vão gostar também. Eu acho que ele se enquadraria muito no mundo de Pokémon por conta desse conceito em específico. Porque quando eu tô criando um novo inicial, eu tento pensar como se eu estivesse vendo numa Pokédex. A Pokédex explica, né? Tipo, o Pikachu ser um rato elétrico. Então eu penso que a Pokédex explicaria na verdade, como é que ela explicaria, e eu tento fazer baseado nisso. Mas enfim, fique com o vídeo. Obrigado pelo apoio também no vídeo anterior. Os vídeos estão pegando muita visualização, estão pegando também muitos likes, isso está me deixando muito feliz, porque isso me dá mais ânimo para poder continuar. E enfim, fiquem com o vídeo. Então, a primeira evolução, o que eu pensei? Cara, eu fiz na verdade 3 tentativas desse inicial pra vocês terem ideia de como que tava dando problema. E eu pensei no início que ele poderia ter sido uma cobra. Aí depois eu decidi que ele seria um sapo. E eu tentei fazer três vezes a primeira evolução, 3 vezes a segunda. Eu fiz a linha evolutiva dele completa 3 vezes. E na terceira foi a que mais deu certo, que foi essa. E, enfim, o que eu pensei? Se fosse uma Pokédex explicando como que seria esse Pokémon, eu pensaria que a Pokédex explicaria ele como um sapo dorminhoco. Um sapo que só dorme. Porque ele é tipo planta, então ataque tipo planta tem os esporos, se não me engano, que deixam o inimigo sonolento. E eu pensei então que seria assim o Pokémon, né? Que por ele ter esses esporos, ele ter salta de esporos, ele deixaria ele mesmo sonolento. Ele não seria imune aos próprios esporos dele. É mais ou menos isso que eu queria passar. E realmente deu muito certo, porque ele fica com essa cara de paisagem. Tipo, na primeira evolução ele tá dormindo, na segunda ele vai ficar com uma cara de paisagem, e na terceira, então, pior ainda, ele vai ficar parado. Tipo, ele vai ser um Pokémon meio Kakuna da vida, ele vai ficar imóvel. Grande parte das vezes. Ele só vai se mover quando for realmente muito necessário. E assim, eu penso que ele também seria um Pokémon muito lento, mas com muito forte. Ele teria um Special Attack muito alto. E muita vida também, ele seria um Pokémon meio tanque. E assim, eu tentei também colocar uma plantinha ali nas costas dele, que essa planta vai mudar pra cabeça dele na segunda evolução. Tentando me basear muito no Bulbasauro e também num outro Pokémon, acho que é Lotoad, que tem uma planta na cabeça. E realmente eu gostei do conceito. Eu acho que eu teria esse Pokémon, sim. Mas como eu falei, eu não gostei muito dessa linha evolutiva. Não foi que nem no Pokémon tipo Fogo, que eu realmente não gostei de algumas coisas. Mas realmente eu não gostei da linha evolutiva completa dele, porque eu acho que eu pequei muito. Porque ele não muda muita coisa. Ele só cresce. Mas ao mesmo tempo eu gostei do conceito dele. O conceito dele ficou muito bom. Um exemplo aqui agora vai ser que na segunda evolução eu fiz ele sentado numa pose diferente. E não, ele não fica bípede, ele vai continuar quadrúpede, a linha evolutiva dele inteira. E enfim, eu meio que fiz essa segunda evolução de uma maneira bípede para que de uma maneira que parecesse que ele tá bípede. Porque ele dorme, na minha cabeça ele estaria dormindo o tempo todo, ele seria meio sonâmbulo, assim, um sapo que é sonâmbulo, ele não sabe o que tá rolando e ele tá fazendo alguma coisa ali. Ele tá vivendo a vida dele. E, enfim, eu tentei fazer como se ele estivesse dormindo sentado, porque, né, ele tá vivendo a vida dele ali como se nada tivesse acontecendo, o mundo explodindo em volta dele, ele tá ali, vivendo a vida dele em paz, né.
E eu tentei também fazer ele... a parte da planta dele, né, na cabeça dele, eu tentei mudar muito ela. Tentei deixar ela com uma, uma forma de que, já que ele não vai mudar muito durante as 3 evoluções, pelo menos que a planta dê um ar de que ele tá mudando alguma coisa. De que a planta dê um ar de que ele tá ficando mais forte, de que ele tá ficando mais agressivo, não sei. Mas que ela passe alguma mensagem, já que ele em si não vai estar passando. E bem, eu tentei muito, e eu acho que a planta aí nesse momento passou alguma coisa. Na verdade, o que eu tinha pensado, né? Porque lá na line art eu vou diminuir essa planta aí. De que ele seria um sapinho que usaria essa planta dele como um guarda-chuva, por exemplo, nas horas vagas, ou usaria ela até como um escudo. Porque essa planta seria... na minha cabeça seria o intuito dela ser muito grande. Até que depois na line art eu cogitei que ela poderia ser uma vinha. Porque na terceira evolução eu transformei essa planta com uma vinha, como se fosse um braço a mais dele. Uma coisa que ele poderia usar mais, que nem as sementes do Bulbasauro lá, os tentáculos do Bulbasauro. Enfim. Bem, essa segunda evolução, eu gostei da parte dele ficar com cara de paisagem. Na verdade, as 3 ele tá com cara de paisagem, mas na minha opinião, na segunda ele tá com uma cara de paisagem maior ainda. E isso me deixou muito feliz, porque eu realmente, pelo menos, consegui passar essa mensagem de que você não sabe o que esse sapo tá pensando, você só sabe que ele tá pensando alguma coisa. E eu gostei muito disso, porque eu amo sapinhos, amo animaizinhos fofinhos. Eu acho que deu super certo. E a terceira evolução então, né, nem se fala, porque eu coloquei umas bolhas dele. Eu penso que essas bolhas seriam por onde ele solta os esporos. E, bem, eu não tenho muito o que falar da segunda evolução, pra ser bem sincero, porque a última evolução dele tem as vinhas na cabeça, tem os esporos que ele solta, e ele também é mais gordinho. É isso, tipo, como eu falei, eu pequei muito nesse Pokémon, porque esse Pokémon não soube o que fazer com ele. E assim, se vocês tiverem algumas dicas de como eu poderia mudar ele, de o que eu poderia ter feito, coloquem nos comentários, porque realmente vai ser uma ajuda muito grande. Agora pra line art, né? Na hora da line art eu fiquei com medo também. Eu tenho muito medo de fazer line art de Pokémon. Eu acho que vocês devem ter percebido. Mas na line art deu muito certo. E por sinal, até na hora da line art eu pensei que eu não deveria ter passado a line art. Porque mesmo que eu gostei da hora da line art, eu pensei que eu poderia ter pintado ele nessa forma de sketch. Porque tava tão lindo. Nossa, eu achei tão bonito. Aí eu falei, não vou fazer isso, né? Vou parar de ser preguiçoso. Aí eu fui fazer a line art. E bem, a line art... Os maiores defeitos que eu vi da line art, pra ser bem sincero, foi que eu pequei muito no sombreamento. E que também eu deveria ter focado mais em mexer com essas grossuras de linha, né? Linhas mais finas, mais grossas. Eu peguei muito nisso. Mas enfim, eu não tô aqui pra me criticar, né? Tô aqui agora pra falar dos Pokémons tipo planta. E, enfim, eu gosto de Pokémon tipo planta. Já tive o inicial Snipe, já tive o Bulbasauro, já tive o Mega... Eita, esqueci o nome da última evolução do Bulbasauro, mas já tive o Mega dele. E, bem, acho que é Venusauro, né? Eu já tive o Mega Venusaur. Também eu gosto muito de alguns outros Pokémon tipo planta, tipo o Lotoad, que é tipo água e planta, se não me engano. Também tem outros... tem o Rowlet também, que é Pokémon tipo planta, que é um inicial que eu gosto muito também. E, enfim, eu gosto muito desses Pokémons, tipo planta, que passam essa vibe de venenoso, de esporos. Eu acho isso muito da hora, eu amo essa vibe de... porque também tem Pokémon tipo planta que são coloridos, que acho que é Floette, que se não me engano acho que ela é tipo planta também. E eu amo essa vibe de que os Pokémon tipo planta realmente passam esse negócio deles serem venenosos, deles serem... como posso dizer, deles serem perigosos. Não chegar perto, senão você tá ferrado. E eu gosto muito disso, porque eu realmente... Eu queria passar essa vibe com o Pokémon, só que eu pensei que por ele ser um sapo, eu fazer ele colorido ia ficar muito estranho, porque na hora da pintura, eu ia fazer tentativa e erro também, porque até agora eu não tinha estipulado nenhuma paleta pra ele. Eu fiquei tipo, poxa, se eu não estipulei paleta até agora,
eu acho que na hora da pintura eu não vou estipular uma paleta ainda. Então foi muita tentativa e erro também na hora da pintura, já dando um leve spoiler aí. E cara, eu não sei se tem um lendário tipo planta, vou ficar devendo essa. Porque o Pokémon tipo planta é um Pokémon. Eu gosto muito deles, mas ao mesmo tempo são os Pokémons que eu sou menos inserido ali no meio. Porque, vou dar um exemplo, eu não gosto de Pokémon tipo fogo, mas eu tô muito inserido no meio tipo fogo. Pelo incrível que pareça, eu tô muito ali no meio. E, cara, pelo incrível que pareça, eu realmente não tô ali no meio dos Pokémon tipo planta, não sei de lendários, não sei de nada. Mas eu sei que é um tipo que era pra mim odiar, porque eu gosto de tipo água, e tecnicamente planta é mais forte que o tipo água. Mas não, eu não gosto de tipo fogo, e por mim tá tudo bem, né? Que tipo planta, no meu time, por exemplo, tipo planta, eu lembro de eu não ter um Pokémon tipo planta muito estipulado pros meus times de Pokémon. Eu sempre pegava qualquer um, pra ser bem sincero. Ou se não, fazer a evolução da Eevee, que era o Leafeon. Mas hoje em dia a evolução da Eevee eu prefiro também a tipo fada dela. Que a tipo fada dela é tão fofinha, tão lindinha. Sabe, eu acho tão lindo. E, enfim, tipo planta realmente não é minha vibe. Mas eu gosto deles. Eu nunca vou entender isso, minha relação de amor e ódio com esses Pokémons. Mas eu realmente... Eu prezo muito que a Pokémon Company, enfim, a Game Freak façam Pokémon de planta mais, como posso dizer, mais chamativos. Porque eles já são Pokémons que quando você bate o olho você fala, aquele é tipo planta. Agora eu gostaria de um Pokémon tipo planta realmente muito, muito chamativo. Tipo, um que você vê de longe, assim, um Pokémon topzão, sabe? Porque na minha cabeça os Pokémon tipo planta seguem o mesmo... A mesma fórmula, que é ter alguma árvore, alguma plantinha, alguma terra, alguma coisa, eles seguem essa mesma fórmula. Ou um exemplo, por exemplo, o Torterra. Cara, é uma tartaruga com uma ilha nas costas. Eu tipo, nossa, que inovação. O Chespin, então, eu acho que ele é o que tem menos inovação, porque ele parece mais que é tipo terra e tipo pedra, sei lá. E não tipo planta, não tem nada a ver. Enfim, eu acho que realmente os Pokémon tipo planta eles são da hora, porque tem muitos Pokémon tipo planta que se salvam, mas na sua grande maioria, nos designs pelo menos, eles pecam muito porque eles fazem muita repetição. E eu acho que realmente é um problema, né? Porque a água tem muitos conceitos que você pode trabalhar com água, o fogo tem muitos conceitos que você pode trabalhar com fogo, mas a planta é realmente um conceito que para você trabalhar fica muito difícil, porque você tem que pegar um animal e misturar ele com uma planta. É muito complicado você fazer isso, porque na minha cabeça, terra, esse elemento terra, planta, é um elemento muito independente em relação aos outros, porque ele já é algo muito pré-definido, né? Você já sabe que flor, terra, pedra, árvore são plantas. E o Pokémon ele ainda faz essa separação, né? Pedra você vira tipo pedra, né? Ou tipo metal. E, tipo, o ar, o vento também é um outro tipo. Então, assim, o Pokémon ele já faz essa separação e o elemento não ajuda. Isso eu percebi muito. Então fica muito complicado. Mas eu sei que tem como sim ser muito criativo com esse elemento aí. Eu acho que tem como eles trabalharem muito bem isso daí. Wow, look at the ducks. Wow, look at the... Oh, shit. Hey. It went down the drain. The ducks... What the f... Hey. Ma. Holy shit, this duck just lost its entire family. What the fuck? Chegando então na minha parte favorita do vídeo, que é a hora da pintura. Eu posso dizer que eu pequei na pintura. Eu peguei, gente, desculpa. E nesse Pokémon eu pequei muito, cara. O tipo fogo, na minha opinião, que é o Pokémon que eu menos gosto, se tornou um dos meus favoritos, junto com o tipo água. Que o tipo planta tá top 3, tá no top 3, são 3 Pokémon, né, mas tá em terceiro lugar, o tipo fogo tá em segundo e o tipo água tá em primeiro. E eu vou dizer que eu pequei muito porque eu acho que eu tentei puxar pra umas cores que não fez sentido. Tipo, laranja, amarelo e verde. Tipo, não fez sentido, eu pequei muito. Mas, enfim, eu tentei consertar depois, né, com equilíbrio de cores. Não deu muito pra consertar, pra vocês terem ideia. Essa ferramenta não me salvou. E, enfim,
Eu acho que também trabalhar com cores tá sendo não tá sendo o meu forte, mas não tem problema, porque nos próximos quadros eu vou fazer com um pouco mais de calma. É porque realmente esse quadro eu tô postando todo sábado, né? E essa semana foi muito corrido pra mim. Eu não tive tempo pra pensar direito em que Pokémon que eu ia fazer, ou como que eu ia fazer. Eu não tive nem tempo direito pra coletar referência. Essas poses aí dos sapos eu coletei na mesma referência, que tinha vários sapinhos de várias poses. Eu falei, não, vou fazer cada um dessas poses aqui. E, enfim, pra vocês terem ideia de como que foi, né? Tipo, usei uma referência só, foi bem triste aí. Mas enfim, não dando uma de coitado agora, não dando uma de que, ai meu Deus, que dó de mim. Mas falando sério aqui, esse Pokémon, ele realmente seria um Pokémon que eu acho que dentro do universo de Pokémon, de todos que eu fiz, se enquadra mais. Porque eu penso que ele realmente seria o Sapo Dorminhoco, tipo planta que... Nossa, ele seria muito tanque, seria muito... Ele seria tudo, na minha opinião. Ele teria muito dano, seria tanque, mas seria muito lento, então pra acertar ele é muito fácil. E você teria que ter muita sorte de pegar um sapo desse que tenha muita velocidade. Porque, como eu falei, eu acho que a lentidão seria a fraqueza mais triste dele. Porque pra ele desviar de ataque, pra ele atacar primeiro, seria muito difícil. E eu gostei dessa vibe, gostei desse negócio, dele dar muito dano, dele ser muito tanque, mas dele ser muito devagar. Então, tipo assim, o jogador que soubesse ter uma combinação de ataques muito boa, que soubesse usar muito bem ele, seria muito recompensado. Enfim, eu pensei aqui também de que na hora da pintura, eu pequei muito na hora da sombra. E na primeira evolução nem se fala, eu pequei muito na hora da sombra. Mas na segunda evolução eu já dei uma leve arrumada. Tipo, que nem eu vou arrumar a planta ali atrás da cabeça dele, porque tava da mesma cor do corpo dele. Eu falei, na primeira evolução até releva, mas na segunda não dá, né? Na segunda a gente tem que mudar a cor dessa planta aí, porque essa planta tá o quê? Vai continuar morta até na segunda evolução? Não faz sentido. Enfim, mas eu gostei muito. A terceira evolução então nem se fala, porque a pintura, eu não mudei muita coisa. No Pokémon tipo Fogo, eu tinha mudado, né? Eu tinha mudado a paleta de cores, né? Eu mudei a pele, a pelagem, né? Do Pokémon, mudei também o fogo. Mas... Mudei o fogo não, desculpa, mudei, né? Outros aspectos do Pokémon. Mas aqui eu realmente não consegui. Porque pra mim foi um pouco difícil mexer com verde, porque não é uma cor que eu tô muito acostumado a mexer. E com as complementares do verde foi pior ainda. Mas assim... Eu dei meu jeito, deu certo de alguma forma. E eu gostei de como que foi ficando. E eu queria dizer que esse sapo em específico aí, o da última evolução, ele foi um sapo que eu imagino também que ele seja do tamanho de um Snorlax. Eu não falei isso no tipo fogo, mas o tipo fogo eu imaginava que ele fosse do tamanho ali no máximo de da última evolução do Litleo, que eu acho que é Pyroar, sei lá. Imagino que ele seja daquele tamanho, mas... O tipo planta e o tipo água eu imagino que ele seja do tamanho de um Snorlax, pela questão deles serem muito tanques. Mas enfim, essa última evolução, pra ser bem sincero, eu pequei muito também nas cores, porque eu penso que eu poderia ter mudado, ter feito ali as bolhas de esporo dele de outra cor, mas eu tentei deixar mais ou menos o mesmo tom da planta, eu só mudei um pouquinho o tom de verde. Enfim, eu peguei muito, gente, não vou mentir, mas eu gostei, assim, do resultado da pintura. Agora, sobre a questão do Pokémon, eu não gostei dele. Mas a pintura, a line art, me deixou bem contente, me deixou bem feliz com o resultado. Enfim, é isso, gente. Pra ser bem sincero, não tem muito o que falar pra vocês. Essa realmente evolução foi... Eu acho que foi a que menos me agradou, mas o conceito foi muito bom. Eu deveria ter trabalhado mais nesse conceito. E é isso, galera. Se vocês gostaram dessa última evolução, podem falar aí nos comentários. E eu deixo agora com vocês o restinho aí da pintura, que falta bem pouquinho. E obrigado a todos pelo apoio dos últimos vídeos. E obrigado agora, porque eu sei que vocês vão dar muito apoio nesse vídeo. Então eu já agradeço de antemão.